Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma coisa sem enrolação. É isso aí, galera, cenário diferente, mas vocês já conhecem aqui um pouquinho. Vocês pediram, Charlão, faça vídeos sobre empresas, colocaram o nome das empresas e muitas pessoas repetiram o nome de uma companhia que é meio desconhecida. Então achei bacana vir na Levante, que é um lugar que pode dar recomendações para conversar com o analista. Então hoje teremos o vídeo que vocês pediram. Mas antes de tudo isso, eu é que te peço duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho. Só apertar no inscreva-se não conta porra nenhuma. Você tem que bater no sininho também. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, me diga nos comentários mais nomes de empresas, porque aí eu volto aqui pra gente poder gravar um vídeo sobre a empresa que você quer. Então me diga o nome de várias empresas aqui. Pode sentar o dedo e falar 4, 5 empresas, a empresa que você quer. Uma análise que a gente faz pra vocês. Então me digam aí nos comentários, hoje eu tô aqui com o João. Obrigado, João, analista da Levante. Você é analista CNPI, né? Não é palpiteiro, que nem muitas pessoas gravam vídeo no YouTube. E por falar em pessoas palpiteiras que gravam vídeo no YouTube, eu estou aqui junto com o Pit Money. Falaremos sobre uma empresa de petróleo que não é a Petrobras nem a Prio, ou seja, nem todo mundo conhece, mas eu achei curioso as pessoas pedindo, fala sobre essa tal empresa, essa, a empresa tá barata, tal. E quando a gente estava aqui no cafezinho conversando, o João falou, olha, essa empresa realmente está barata. E aí a gente começou a discutir, né? Anotamos aqui 5 pontos para falar sobre a empresa e ela realmente está barata. O que eu trouxe para vocês? Um relatório também com esses motivos e tal. E no relatório tem um ponto importante que é um preço teto, né? O preço teto, Pete, pode explicar. É o preço máximo que a pessoa deveria estar comprando, é isso? É o preço justo, né, que uma companhia deveria valer, dividido pelo número de ações que ela tem, você chega no preço justo por ação, aí você coloca um desconto ali como uma margem de segurança para que até aquele preço você consiga entrar tranquilaço. Então isso está no relatório, o link está aqui embaixo, vocês podem baixar gratuitamente antes que eles desistam e tirem, e vão tirar o link. Então, João, vamos lá. Eu acho que você pode falar rapidamente, tá? Que o pessoal que não tem paciência nessa onda de TikTok tá impressionante. Eles já saem do vídeo logo, então a gente fala rapidinho. E às vezes eu vou te interromper, me chamam de João Kleber, Faustão, Jô Soares. São ofensas gratuitas, porque isso não existe, tá? Vamos lá. O que faz a 3R, tá? E aí eu acho que você poderia falar, por exemplo, o diferencial dela para a Petrobras. Perfeito. Porque a pessoa pode estar achando que a gente está gastando o tempo dela aqui. Estou fazendo um vídeo sobre petróleo e não estou falando da Petrobras. Então, o que faz a 3R e qual seria o diferencial dela para a Petrobras? 12 segundos você tem aí. Não, pode falar à vontade. A 3R é uma empresa que explora campos maduros, então ela compra campos majoritariamente da Petrobras e ela os revitaliza, enquanto a Petrobras ela foca na produção campos no pré-sal. Grandes e tal. Isso, campos grandes. E a 3R ela tem uma vantagem que ela não tem o governo interferindo no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir muito, provavelmente a Petrobras não vai conseguir surfar toda essa onda, porque o seu controlador vai dar uma segurada no preço. Atualmente, o preço do petróleo vendido pela Petrobras está 15% abaixo da paridade internacional. Já está abaixo? 15% nesse momento. A 3R, em contrapartida, não tem esse problema. Ela pode ou vender o petróleo para a própria Petrobras, mas aí vai vender a valor de mercado, ou então ela pode exportar. Pô, então, basicamente, você está falando que é uma empresa que retira petróleo, comprando campos maduros da Petrobras, onde a Petrobras não quer mais, então a Petrobras olha e fala, esse campo é uma merda, é pequeno. Mas para uma empresa pequena ou média, o campo ainda é gigante, dá para extrair petróleo. É isso? Exatamente. E dá para ter ganho de eficiência também em cima desses campos. O que seria isso, ganho de eficiência? Você consegue extrair o petróleo num preço melhor, porque você, como o próprio nome da empresa diz, os 3R são de redesenvolver, repensar e revitalizar, né, João? Exato. Então, é uma empresa focada em melhorar a eficiência da extração do petróleo. E a Petrobras, como o João disse, está focada muito nos campos offshore, lá na puta que pariu, no meio do mar. Então, ao invés, para a Petrobras também é interessante, quer dizer, ao invés de eu fechar um poço que não me interessa mais, eu vendo. Exato. Sim. Vende para quem quiser tocar esse negócio aí com uma maestria que a Petrobras não tem tanto assim. Entre 2016 e 2022, a Petrobras usou muito essa questão de venda de ativos para poder se desendividar. Esse processo deu certo, a empresa ficou desalavancada e com isso pagou muitos dividendos aí em 2022.
coisa que a gente acha que não vai acontecer a partir de agora, porque a gente mudou em maio o conselho de administração da empresa e a nova administração tem um viés mais desenvolvimentista. Tá, aí vamos lá, eu anotei os 5 pontos que você falou ali no café, tá? Pode espremer ele. Ponto número 1, compra de Potiguar, seria um dos motivos para a gente investir na 3R, que isso? Recentemente, a 3R concluiu a compra do Polo Potiguar junto à Petrobras. Esse contrato já havia sido assinado em forma preliminar em 2022, mas agora, no mês de junho, esse campo efetivamente entrou para a 3R. Com isso, entre outros fatores, a empresa de maio para junho aumentou a sua produção em 70%. Ela saltou de 22 mil barris por dia para 38 mil barris por dia. Então esse é o primeiro fator aí que a gente destaca, que por que a gente está trazendo a recomendação de compra de 3R. Tá, mas antes de eu ir para o ponto 2, você falou, aumentou 70%. Mas isso é um aumento pontual que ela conseguiu tirar ali? Ou ela consegue ter essa produção média daqui para frente? Senão isso é um aumento brutal, né? Na verdade, a expectativa, as projeções da empresa é que essa produção ela vai aumentar até 90 mil barris por dia no ano de 2027. Então, como o campo acabou de entrar para a 3R, o que acontece? Ele ainda veio precisando ter esse processo que o Pete explicou de revitalização. A empresa tem ainda outros 8 campos. Todos eles estão nesse processo de revitalização. As estimativas dão conta, não só da empresa, como também das casas de análise do mercado, que a empresa vai conseguir, em 27, chegar a 90 mil barris por dia, ou seja, tem bastante upside de produção ainda para a 3R extrair aí desses 9 campos adquiridos ao longo dos últimos anos. Tá. Ponto número 2, Papa-Terra. Que isso aí? Eu só conheço o Papa Tudo, né? Essa coisa de velho, né? Papa-Terra, que isso? É um outro campo da 3R que teve um problema de produção no mês de maio, então a produção dele caiu um pouquinho, mas já foi resolvido e no mês de junho a empresa já reportou um aumento de produção, chegando a 14 mil barris por dia nesse campo. Tá. Então o que acontece? A empresa vem melhorando aí a sua eficiência e além de ter incorporado um novo ativo relevante aí no último mês. Tá. Número 3, follow-on de 900 milhões. O mercado não gostou disso a O princípio. mercado nunca gosta, né? Você não gosta de ser diluído, Charles? Não gosta, é péssimo. Para quem não sabe, a empresa capta, mas acaba diluindo quem está ali. Então, como acionista, isso acaba irritando e dá problema, né? Irrita no curto prazo, né? Mas se porque a empresa pega dinheiro, ela pegou 900 milhões. Ela não pega esse dinheiro e... Não, e principalmente, esse dinheiro é para quê? Se for para o dono, é uma pica do caramba. Agora, se a empresa está captando para investir, é bacana. Então, vamos lá. Follow-on de 900 milhões. Foi para quê esse dinheiro? Parece até que ele é o dono da empresa. E aí, o que você fez com essa merda? Parece que você é o auditor, o cara né? pressionando aí. O que você tá com esse dinheiro? Esse dinheiro a empresa captou para poder fazer frente ao pagamento do campo de Potiguar e também para melhorar os equipamentos que estão nesses campos para fazer o processo melhorar a eficiência, isso tudo. Exatamente, o processo de revitalização. Então esse processo de capitalização ocorreu entre o final do mês de abril e o mês de maio. A capitalização saiu ali por volta de R$ 25, a ação já está por volta de 32. Então a gente já tirou esse tema da frente. Era um problema de liquidez que você teria ali, porque você teria mais ações no mercado, então isso acabou pesando aí ao longo dos últimos 60 dias na ação, mas agora isso já saiu da frente, a empresa colocou o dinheiro no caixa, já está tocando revitalizações com mais verba e também com poder de fogo para quitar aí o campo de Potiguar, como comentamos, adquirido recentemente. Tá. Número 4, você falou a troca de gestão da empresa, né? Que é menos M&A e mais eficiência. Seria isso? Isso pode extrair mais petróleo e chegar no que o Pete falou de melhorar a eficiência. Então, fala. Exatamente. Troca de gestão. No começo, a empresa era montada por pessoas do mercado financeiro, então você trouxe essas pessoas para que elas concluíssem esse processo de aquisição dos campos. Então, ao longo aí dos últimos anos, foram 9 campos adquiridos. Só que essas pessoas, elas não tinham o expertise profissional de revitalizar os campos. Então, o que o Conselho de Administração resolveu fazer? Eles trocaram a liderança, a diretoria da empresa, por pessoas que, ao invés de expertise em mercado financeiro, tivessem expertise na operação de extração do petróleo em si. Então, isso tende a fazer que a empresa, no médio prazo, ganhe mais eficiência do que ela ganharia com a gestão mais focada em mercado.
Quer dizer, o cara tem o poço e agora ele vai ter eficiência, é isso? Exatamente. Eu acho que dá para fazer um contraponto com o Petrobras, que tem uma gestão que, sei lá, se somar a BNDES com a União, acho que dá uns 36%, que é a participação do governo na Petrobras. Então ele é relevante ali na hora de dar a ordem, né? Ele é detentor das ações ordinárias. Que nem ele falou, está 15% já abaixo do preço internacional. Exatamente. E isso é ruim para os acionistas. Então, eu acho que os acionistas de 3R Petróleo, assim como os acionistas de PetroRio, por exemplo, não têm, não Essa correm preocupação. não corre esse risco, não tem a chance de acontecer uma ingerência como pode acontecer na Petrobras, suponhamos. Que já Mas aí tenha havido eu tenho uma pergunta para o responsável aqui pela desculpa, 3R. Ele que é o responsável pela empresa. Eu vou te fazer uma pergunta. O que vocês na empresa fariam se o petróleo caísse abaixo de $70? Qual o preço para eu ficar tranquilo do petróleo e quanto eu tenho que me assustar? Tipo assim, comprei 3R, vi o vídeo aqui, comprei 3R. Aí o cara vai ficar seguindo a gente nas redes. Perfeitamente. Pra acusar a gente de alguma coisa. Se der lucro, ele esquece da gente, o lucro é dele. Se der prejuízo, foi culpa do Charlão. A que preço do petróleo eu devo me preocupar e a que preço do petróleo eu devo comemorar se eu tiver comprado a ação? Abaixo dos $60, tanto o PRIO quanto o 3R já começam a sofrer. Abaixo de $50, a Fudeu. própria Petrobras já tem um problema. Só que o que acontece? A gente tem aí a briga no mundo do petróleo, que é Arábia Saudita e Rússia de um lado vendendo e Europa e Estados Unidos comprando do outro. Recentemente, para segurar o preço do petróleo, os Estados Unidos vendeu muito da sua reserva. Sim, e já informou que a $70 ele recompra. Então o pessoal fala que tem uma proteção ali nos $70, porque a partir dali os Estados Unidos recompram barris e na outra parte, a Arábia Saudita, quando chega em $70, também tem cortado a produção. Então vamos dizer assim... Você acha que esse é meio que o preço de mercado que a briga ali nos 70, então? Ao longo dos últimos 10, 15 anos, o petróleo, entre os ciclos de alta e baixa, ele negociou entre $70 e $75, o Brent, que é o petróleo aqui brasileiro. E esse é um preço bom para vocês, da 3R? Para a 3R já é um preço bom, é o preço que está mais ou menos agora, e ela consegue aí gerar muito caixa. Tanto a nossa expectativa, quanto também de bancos de investimento renomados, aí é que a empresa, nesse momento, esteja negociando a 3,5 vezes EV/EBITDA, que é um patamar barato, se você comparar com outras empresas por aí. Até mesmo a PetroRio negocia com prêmio sobre a 3R nesse momento. Tá. E para a gente terminar, senão lembrando fica que enchendo o saco. negociar com prêmio significa um prêmio reverso. Né? Tá caro, tá mais caro. Significa que está mais caro PetroRio do que 3R Petróleo nesse momento. Então, 3R Petróleo está com um deságio com relação a PetroRio, que seria o par mais comparável. Assim, Exatamente. E é justamente esse o quinto ponto, né? O quinto ponto que você estava falando com a gente é o valuation abaixo da PRIO e também um valor que você tem um upside grande aí, né? É como se a gente tivesse um certo conforto comprando. Então, a ação não está tipo R$1 abaixo do preço justo, está bem abaixo do preço justo com um upside de quase 90%, né? Para o preço que seria o justo. Então, você está achando o valuation baixo? Te dá um conforto essa ação? Eu acredito que sim. O principal ponto de atenção que seria a questão da produção, ela vem já aumentando. O mês de junho já mostrou bastante evolução da própria empresa e a gente deve ver cada vez mais essa produção crescer aí. Talvez a gente chegue aí até 45 mil barris até o final do ano. Então, tem um valuation atrativo já e a produção ainda deve aumentar. Com isso, a gente tem um preço de valor justo para a empresa bastante acima do preço de tela e o consenso de mercado está ainda acima da gente. E por que está assim, Pete? E por que você acha, então, que o preço justo está muito abaixo, cara? O que falta para chegar no preço? É que eu acho que como é uma empresa que se reinventa com uma velocidade relativamente rápida, né? Então você vê de um mês para outro já subiu 70% da produção. Então acho que a cotação não tem acompanhado, não tem colocado como input todas essas melhorias que devem vir, né? Óbvio que aqui a gente está no campo um pouco do achismo, óbvio que tem uma técnica toda por trás, que eles fazem um valuation não só da empresa contra ela mesma, mas também de um valuation comparativo, ou seja, comparar com empresas que fazem mais ou menos a mesma coisa.
mas eu acho que a velocidade de incorporação de melhorias dela está muito mais rápida do que o preço vem mostrando, que é o que o João falou, que é o preço de tela. E aí uma pergunta para você, se você tivesse que colocar essa ação na tua carteira, você decidiu, vou comprar, você colocaria ela numa parte mais conservadora ou com um pouco mais de risco? Então, ela, pelo porte dela, ela se classificaria como uma small cap. Muita gente Risco, atrela small risco. cap a risco. Mas eu prefiro muito mais uma empresa menorzinha e muito bem tocada do que um gigante, que é muito mais difícil você manobrar, né? Tipo Petrobras, mal tocada. Porque eu diria para você o seguinte, cara, meu irmão, vai porque petróleo não tem erro. Mas aí eu já perdi dinheiro no Ike Batista pensando isso, no AGX. Nesse caso, a 3R não tem esse risco, né? Porque ela só compra O que já tem, né? É o que já tem, então você não tem que ficar torcendo pro... Eu queria te perguntar isso. Bota ele na parede. O último cara que veio com esse papinho pra mim, eu me fudia. Que foi lá, ó, vamos tirar 1 milhão de barris por dia. E não Aquele sei PowerPoint quê. maravilhoso. Você caiu? Você caiu no claro, PowerPoint? tem $1 trilhão debaixo da terra e tal. Você acha que é o que o Pete falou? Esses postos já estão consolidados, a gente já sabe o número, já tirou, tem ali. Existe um negócio chamado reserva provável, possível e provadas. As reservas lá da OGX, elas eram possíveis, porque ninguém tinha ido lá E cavucado. As reservas da 3R, elas são provadas e prováveis. Por quê? Porque a Petrobras já está operando esses campos há alguns anos. Então, Pode dar outra merda, mas não a de não ter o petróleo. não, de não ter, já foram empresas lá avaliar, já calcularam, já concluíram que tem o petróleo e classificaram esse petróleo como provável e provado. Porque muita gente perdeu dinheiro. E é aquele ditado, né? Cachorro mordido por cobra foge até de salsicha, né? Então, eu fico ressabiado com petróleo, mas eu vou dar uma colher de chá. Em contrapartida, quem alocou capital aí em PetroRio nos últimos anos se deu bastante bem com uma estratégia que é muito mais parecida com a 3R do que é a estratégia que não foi tão boa da OGX. Tá bom. João, muito obrigado aí, pessoal. Muito As obrigado. redes dele vão estar aqui, a do Pete também. Pitão, obrigado. Não me segue não, tira. Quem quiser, sigam Sou o os João dois Contador aí. 11 lá no Twitter. E tem o seguinte, tem um relatório aqui embaixo para quem quiser, com preço justo, preço de entrada, preço de saída, os motivos, mais informações. E antes de você ir embora, pelo amor de Deus, eu te peço 2 coisas, quer dizer, 3. A primeira, orações pelo Vasco. A situação está desesperadora, então deixem aí suas orações pelo Vasco. Depois se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho. E por último, mas não menos importante, diga o nome da empresa que você quer ver por aqui, que hoje eu trouxe a prova de que eu faço o que vocês me pedem. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.